Fala pessoal, estamos aqui para mais um CoFoundCast, a nossa segunda vez aqui, segundo episódio, e hoje a gente vai falar sobre governança. Governança, além do controle, da estratégia e da visão. É um tema bem interessante que a gente vai começar a abordar a partir de agora. Bom, meu nome é Diego Zagonel, eu sou gerente de negócios digitais, especializado em tecnologia e gestão, e vou ser o host de vocês por esse podcast. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, ela é uma co-associada da CoFound, a Luana Machado. Então, a Luana Machado, ela tem 15 anos de carreira em direito. Ela se aprofundou muito na interação com o ecossistema de tecnologia, startups e negócios nos últimos anos, principalmente fazendo essa ponte entre o mercado tradicional e o mercado de tecnologia startup. É um ponto fundamental entre esses dois ecossistemas que ela consegue conectar com muita maestria, trazendo uma leveza maior para os dois lados, tanto da governança quanto da tecnologia e da evolução. E é exatamente sobre essa interseção que a gente vai falar hoje aqui com a Luana. Então, Luana, seja muito bem-vinda ao nossa segunda edição do CoFoundCast. Diego, muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui. A gente já se conheceu em outros momentos, mas nesse mesmo ambiente, o que é muito legal, Sim, né? É um prazer fazer parte também da CoFound, né? Como co-associada, acompanhar essa evolução e trazer um pouco aqui da minha visão, da minha experiência, tentando ajudar aí o público que vai nos assistir hoje. legal. Vamos lá. Então, para a gente começar, a gente vai pegar principalmente esse ponto de interseção entre esses dois mundos, né? Então, como é que a gente equilibra o avanço tecnológico com as necessidades de manter essa humanização nas decisões estratégicas que a gente tem do nosso negócio? Luana, muitas empresas hoje estão automatizando, né? Cada vez mais automatizando as decisões. E como é que você está vendo esse risco de você levar para o digital, para a automatização, para a IA, algo que deveria ser inerente ao ser humano nessa linha, nessa linha de governança? Bom, eu acho que a primeira questão aqui é a gente pensar como a inovação tem sido aplicada, né? Porque quando a gente está falando da aplicação da tecnologia, na minha visão e na vivência, assim como na tua vivência também, né, como gestor, a gente sabe que ela precisa ser também um balizador do quanto avançar com a tecnologia e, eventualmente, do quanto não avançar com a tecnologia. E aí, uma das coisas que eu coloco aqui até como sugestão e pergunta é a gente entender se essa tecnologia ela está nos dando suporte para as decisões ou ela está sendo guia, a condução mestra da estratégia do negócio. Com exceção de negócios que já nascem digitais, né, que nascem por conta da tecnologia, com sua base 100% na tecnologia, todos os outros e que são os principais negócios com os quais a gente interage hoje, que são negócios atravessados pela tecnologia, ou seja, eles não nascem no ambiente digital, eles precisam ter essa balança muito bem equilibrada. Então, assim, como? Dentro não, na verdade, na composição dessa governança, dessa alta gestão, eu preciso de pessoas que entendam, sim, profundamente da tecnologia, mas eu também preciso de pessoas que entendam profundamente das necessidades das pessoas, e aí eu não estou falando só de um gestor de RH, eu não estou falando só de Uhum, pessoas uhum. que originalmente lidam com temas humanos nas empresas, mas de pessoas que estejam atentas a essa evolução e especialmente aos impactos dessa evolução. Aqui um exemplo muito claro, assim, né? A gente tem uma tendência super sedutor confiar na tecnologia, né? Não sei vocês, mas eu tenho usado bastante inteligência artificial, é lógico, e eu percebo dia após dia que eu vou ficando muito como, assim, me sentindo muito confiante, né? Achando que tudo que está sendo posto ali está correto. Isso individualmente já tem um risco. É um Uhum, risco pequeno, porque uhum. eu sozinha posso dosar esse impacto. Imagina isso numa empresa. Imagina uma empresa que hoje está depositando quase que 100% das suas decisões mais estratégicas numa leitura de uma IA, né? Numa resposta de uma IA. Então, aqui fica um alerta muito mais do que só uma dica prática, né? Mas é como se a gente pudesse dar um passo atrás
e repensar como é que a gente está utilizando essa tecnologia. Legal. Mas esse nosso papo hoje, ele é principalmente sobre governança, certo? Você tem hoje um papel em algumas cadeiras de conselhos, governança, você tem certificação, né, de governança, de conselheiro pela GoNew. Ah, define um pouco melhor para o nosso público qual que é a tua visão de governança, principalmente fazendo entre esses dois mundos, entre o corporativo e a tecnologia, para que a gente possa também colocar todo mundo na mesma página em relação à governança. Claro. Bom, é, enquanto advogada, né, pela minha formação, é muito comum as pessoas associarem esse tema, e principalmente quando eu falo desse tema, à estrutura formal, né, da governança. Então, como se eu estivesse trazendo aquela estrutura jurídica necessária para implementar uma governança no negócio, né? Então, o Como se a conselho. governança fosse só jurídico. Exatamente, como se a Todo mundo. governança fosse apenas essa estrutura formal. E é lógico que a estrutura formal ela é necessária, né? A gente está falando, se for uma empresa, uma grande empresa, eu preciso lá de uma organização, um conselho, eu vou ter os comitês, eu vou ter principalmente as rotinas, os rituais necessários, e dependendo do formato desse negócio, inclusive com obrigações legais de apresentação dessas informações. Mas o que eu gosto de colocar aqui é esqueçam essa parte, vamos esquecer essa parte, vamos deixar essa parte para advogado. E aí eu vou falar aqui não como advogado, eu vou falar aqui como alguém que quer saber do recheio que acontece dentro dessa governança, Aham. assim, como se a gente pudesse separar e falar assim, o que essencialmente acontece lá dentro? E aí, uma das coisas que, por conta da certificação em governança e inovação, eu pude observar é que tem uma série de formalidades excessivas que acabam travando, inclusive, a inovação nas empresas. Sim. Então, conectar esse ambiente de negócios mais inovadores e estrutura de controle não é nenhuma escolha, é uma obrigação, é fundamental. É ilusão a gente achar que a gente consegue hoje ter um negócio que não consiga ter a flexibilidade ou que não tenha a flexibilidade necessária que a inovação traz, por exemplo, né? Então, assim, a agilidade que as empresas de inovação, né, as startups, por exemplo, têm, sem tentar aproveitar isso nas empresas tradicionais. A gente precisa fazer essa conexão. Agora, não quer dizer que a gente vai pegar um modelo de uma estrutura de startup que precisa de menos controles, ou melhor, inicialmente nem consegue ter muito controle, Aham. e levar esse modelo mental, ou mindset, né, que é o termo que se usa nesse ambiente, para uma empresa tradicional. Assim como eu não vou conseguir inovar se eu tiver uma estrutura de governança e de gestão muito rígida, com muitos protocolos, com especialmente pessoas que estejam compondo essas cadeiras com uma visão muito rígida, muito tradicional. Eu não sei se vocês hoje já pararam para observar, mas a gente comumente encontra conselhos bastante homogêneos. Isso Uhum. pode dificultar esse processo de inovação. Então, basicamente, se a gente pensa numa inovação que esteja, numa governança, perdão, que esteja mais direcionada para a inovação, a gente precisa buscar elementos nas empresas mais inovadoras e tentar adaptar. Assim como nas empresas menores, nas startups, nessas empresas mais inovadoras, a gente também precisa tentar capturar alguns elementos dessa formalidade, desse controle das empresas tradicionais, para compor o mínimo de estrutura de governança nessas empresas. Eu também trabalho um pouco nesse meio e vivo um pouco desses dois mundos, né? E um pouco da experiência com isso é fácil ser uma startup muitas vezes, quando você não tem todo o peso do controle necessário. E toda startup que eu vi crescer rapidamente implementou normas de governança porque começou a perder controle eu acho que é muito mais sobre o ser humano, né, do que até sobre negócios. Porque quando você coloca muitas pessoas juntas, as ideias começam a divergir, aí você precisa começar a aplicar as políticas para daí começar a dar um caminho comum, só que aí você começa a engessar o processo, e aí eu vejo empresas com muitos anos de vida, onde esse processo ele foi engessado ao máximo para garantir aquele modelo de negócio, e começam a sofrer com a atualidade, né? Porque a gente está aí a cada três, 4 meses, muda um pouquinho a regra do jogo, né? A gente está vendo agora a reforma tributária vindo, vai mudar a regra do jogo. A IA está vindo, vai mudar a regra do jogo. Então tem um pouco disso também, né? Tem essa questão. Mas uma preocupação comum dos líderes é que eles estejam perdendo um pouco essa capacidade de reflexão e análise crítica
pelo viés da própria tecnologia, que nem você falou no início. Ah, eu estou confiando bastante na IA. Como é que você entende que as empresas podem contornar isso, ou como que elas podem trabalhar com a tecnologia, sem substituir, obviamente, o ser humano, mas como é que é o melhor formato que você vê entre esses dois mundos? Eu comentei no começo, né, sobre essa análise, né, se a gente está delegando, inclusive, a criação das estratégias para essa tecnologia, ou se a gente está sendo, né, se esses dados estão guiando essas estratégias, ou se a gente está usando os dados para poder decidir melhor sobre estratégias que a gente já elaborou antes, e aí pode ter sido lá naquele planejamento estratégico, mesmo mais tradicional, ou um planejamento estratégico até mais moderno, mais visual, com dinâmicas mais atuais. Ok, É um pouco sobre data-driven, talvez, ser um exato. pouquinho mais Então, orientado a dados e não necessariamente tecnologia por tecnologia. exato. Isso eu acho que é um ponto. E o outro é, todo negócio ele nasce para resolver alguma coisa, normalmente, né? A gente pode, principalmente nas empresas, nas indústrias mais tradicionais, e aqui a gente está num polo em que tem muitas indústrias de sucesso, né, tradicionais, ainda assim elas nasceram lá atrás, algumas com mais de 100 anos, para resolver algum problema e para resolver o problema de alguma pessoa. Quando a gente volta para essa essência, a gente E com tecnologia, né? conta que E sempre uma que na tecnologia. época era talvez a de ponta. Hoje você olha, você não acha que é, mas na época era de ponta. Então, esse exercício de voltar à origem, mas não a origem só pela nostalgia, né, do negócio, mas Aham. a origem do propósito, e esse propósito não só o propósito de marketing, né, não só aquilo que as empresas publicam, mas aquilo que é o core business, né, o que que é a Da onde que essência ela nasceu, por que ela nasceu. exatamente. Quando a gente volta e entende assim, poxa, de quem de fato, primeiro, que problema eu estou resolvendo, né, de quem é esse problema, de fato, eu posso trazer um pouco mais de humanidade, ou melhor, eu deveria trazer mais humanidade, porque a gente está falando de um conceito que na inovação é super conhecido, que é a centralidade humana, né? Que é a centralidade no cliente. E aí, cliente porque é uma pessoa, né? Naturalmente, mesmo sendo uma empresa, mesmo sendo CNPJ, tem pessoas lá dentro. Então, quando eu volto para essa origem, né, para aquilo que eu estou resolvendo, eu chego numa necessidade que é humana, num problema que é humano. Uhum. Então, eu vou saber distinguir, ou deveria saber distinguir melhor, até onde o braço da tecnologia vai. Eu vou compartilhar uma coisa que super pessoal, sem expor o nome da empresa, claro, mas recentemente eu tive que encerrar conta num banco e aí é muito engraçado hoje em dia, né? Porque a gente pode abrir conta quase que em segundos, mas a gente não consegue fechar uma conta em segundos. A gente tem que ir pessoalmente à agência Uhum. e assinar no papel. E aí, esse banco é uma empresa que, sim, tem projetos de inovação super bem-sucedidos, usa tecnologia, é um grande banco, só que ele fez tantas camadas, ele está usando tantas camadas de tecnologia no atendimento ao cliente que ele está criando mais atrito do que relacionamento. Então, tem horas. O cara perdeu um pouco a essência do cliente lá na Exato, ponta. exato. Até sobre esse ponto, então, hoje, obviamente, uma empresa, principalmente uma empresa com mais tempo de mercado, se ela tiver capital aberto, ainda pior ainda, porque ela tem exigências não só internas, mas externas, mas qualquer empresa vai ter a sua meta de crescimento e acredito que os conselhos, eles também pressionam para que as coisas avancem nesse sentido. Como é que, dentro das suas experiências, você tem sentido os conselhos, os conselheiros em relação a tudo isso? Eles estão mais adeptos a olhar para essa essência da empresa, o porquê que ela nasceu, e realmente tentar sempre estar inovando nisso ou se reinventando nisso, ou são mais tradicionais e estão olhando mais para números, retorno, faturamento, EBITDA? Como é que você tem visto dentro das suas experiências isso? De tudo um pouco, o que é o natural, né? A gente sempre tem as coisas coexistindo. Então, a gente está passando, sim, por processos de transformação bastante significativos na condução das empresas, especialmente das empresas que estão tendo sucesso. E é muito comum a gente, tem visto, e aí tem cases no mercado das empresas que têm tido mais sucesso, especialmente com a implementação de inovação, com conselhos mais atuais, né? Com Mais conselhos mais modernos. modernos, mais diversos, com Uhum. conselhos que estejam mais conectados. Com um parênteses aqui, não necessariamente as pessoas que estão buscando implementar todas as tendências e as novas tecnologias são as empresas que têm sucesso, às Certo. vezes.
Correto, né? Às vezes aquilo, o básico bem feito, a história do feijão com arroz, lindo, bem feito, tem mercado. E aí, mais um ponto aqui, mais um parênteses, né? A gente não pode romantizar e achar que então a empresa vai flexibilizar e ter um olhar cada vez mais aberto e preocupado com as tendências de mercado se ela não estiver vendendo e pagando conta. Sim. Então, o maior desafio, além de equilibrar Sustentabilidade é um EBITDA exatamente, razoável para você exatamente, poder sobreviver, né? De exatamente. certa Então, forma. eu adoro esse tema, sou super, assim, partidária dos assuntos de ESG, né, da parte Aham. ambiental, social e governança, mas a gente não pode ignorar o fato de que os negócios existem para dar lucro. Isso tem que coexistir dentro da margem da empresa, né? Se Exatamente. você não tem margem, o princípio básico de uma empresa morre e aí o propósito dela acaba indo Exato. junto, né? Exa- Todo SG vai junto, né? Exatamente. E aí, uma coisa importante, assim, interessante aqui, que acaba tendo muito a ver com essa tua pergunta, né, de como é que eu estou vendo os conselhos, na verdade, como é que eu estou vendo os negócios. E aí, a gente também precisa começar, talvez, a separar um pouco, entender que nem toda empresa vai crescer exponencialmente, nem Sim. toda empresa vai escalar. Então, mesmo que a gente E tá tudo tenha, tá certo? tudo São certo. negócios, né? São É negócios que eu acho que no diferentes. mundo de startups se leva muito pro É. se você não é duplo dígito, se você não é Em tanto tempo, né? isso, em tanto tempo você não presta. Eu já Exatamente. escutei, já vi muito disso no mercado. E eu acho que essa é uma, talvez, se a gente for listar as várias dores aqui, né, o nome do ambiente de inovação, os problemas, os desafios, uma das grandes dores da relação e da conexão, dessa interseção tradição e inovação, é quando o tradicional acredita que vai investir num negócio, num projeto de inovação e vai dar resultado imediato, e vai crescer e vai dar certo, porque, de novo, a gente não vai ter o clichê, né, da nossa área aqui também de inovação, que é o transatlântico se movimentando como um jet ski. Não vai. Uhum. E tudo bem, porque a gente também precisa dessa estrutura tradicional, robusta, que nos dá estabilidade. O mercado precisa disso. Agora, ignorar também esse movimento mais rápido de uma startup não é inteligente, né? Sim, eu tenho uma teoria de que assim, né, plantinha nova você planta num vaso, rega, dá luz, dá sol, até ela crescer. Depois que cresceu, você bota na floresta e cuida junto das outras para não sair muito do sair muito do padrão. Porque plantinha no meio de floresta não nasce. Esse também eu acho um ponto da inovação que eu acho que as pessoas erram muito, né? Tenta fazer inovação no meio do caos e aí, obviamente, que não vai sair. E eu vou trocar um pouquinho o tópico aqui, eu vou passar para uma outra abordagem agora para a gente entender um pouquinho mais sobre os conselhos, a governança que é feita, né, dentro da empresa e os problemas dessa governança. Você já citou duas vezes a palavra diversidade, né? E acho que quando se fala de governança, entra em SG e várias coisas, sempre a diversidade tá dentro da pauta, né? E aí vem a questão de como é que você resolve errado os problemas hoje, né? Muitas empresas resolvem esses problemas, mas resolvem errados, né? E começando pela diversidade, né? Tem muita empresa que se orgulha de time diverso, tem às vezes leva até para um apelo muito de marketing disso. E aí, como é que você avalia essa questão entre a diversidade operacional e a diversidade estratégica, né? Onde é que está o verdadeiro impacto da diversidade dentro das empresas, conselho, negócios em si? Muito bom. Eu, de fato, gosto muito desse tema, mas também é um tema bastante delicado, né? Primeiro, porque se a gente for pensar nesse conceito de diversidade de uma forma mais abrangente, enquanto essa variedade, né, de origens, conhecimento, repertório, raças, gênero, enfim, é muito mais amplo do que muitas vezes a gente consegue enxergar, nas políticas das empresas e nas políticas afirmativas. Então, esse é o primeiro parênteses que eu quero fazer. E é, sim, um tema delicado justamente por isso. Sim. E eu acho sim, que tem sido um movimento já de alguns anos super relevante e importante quando a gente vê políticas para trazer mais diversidade para os times operacionais também. Claro que é válido, eu acho que tudo que a gente vendo acontecer está sendo super importante. Agora, não dá para a gente ignorar que enquanto a gente continuar tendo conselhos, e aí conselho não precisa ser só o conselho, aqui a gente pode fazer um recorte para alta Para gestão, alta gestão. né? Tão homogêneo, com pouca pluralidade, a gente não vai estar atacando a raiz desse problema, que é criar soluções mais diversas Quer também. dizer, lá em cima você é muito homogêneo, né?
em linhas de pensamento, mas embaixo você tenta buscar uma pluralidade. Então, você acaba tendo uma dicotomia em relação ao que a empresa quer e o que os funcionários querem, propriamente dito, né? Sim, aqui aliviando, porque não é uma questão de apontar dedo, de falar, olha, a empresa tá é a culpa da empresa não fazer assim. Não, Aham. porque isso é novo. Não se discutia isso dessa forma. E eu acho que a gente também não tinha acesso a tanta diversidade, aí a palavra aqui é empregada em outro ambiente, né, em outro sentido, mas a tanta pluralidade de informações como a gente tem agora. Então a gente já entendeu que várias cabeças diferentes vão produzir soluções melhores, né? E isso sim, o ambiente de tecnologia nos ensina. E essas E o de cabeças inovação, né? de inovação, Porque a teoria, toda a ideia é só um fragmento, né? exato. Normalmente você preenche com as outras visões em É. relação a isso, né? E coisas e assuntos que são bem importantes para a sociedade, mas que muitas vezes não tem nada a ver com o negócio diretamente, né? Exemplo, agora, né, vem se discutindo muito essa questão da licença paternidade, né, da ampliação. Uhum. Então, e aí algumas empresas, assim como já fizeram há alguns anos com relação à licença maternidade, empresas que optam por pagar um período a mais dessa licença da mulher, estão também discutindo essa questão do homem. Se eu tenho, continuo tendo num conselho majoritariamente homens que não estão envolvidos muitas vezes, que aí já é uma geração até mais antiga, né? Não é nem a tua geração, nem a minha, nem as que estão vindo, mas de homens que nem se envolviam muito na criação dos filhos e que era aquilo era o normal para aquela época. Dificilmente esse tema seria um tema hoje para uma empresa decidir em conselho, discutir em conselho. Uhum. Quando eu tenho eventualmente um homem ou eventualmente uma mulher numa posição de liderança que traz esse tema, é uma perspectiva completamente diferente. E aqui eu estou dando um exemplo que não é nada simples, porque, de novo, traz um impacto Sim, no enorme. negócio enorme, traz um impacto para a sociedade. E eu acredito muito que a médio e longo prazo, outros temas como esse vão de fato impactar a nossa vida de uma forma que hoje a gente não está nem ainda conseguindo prever. Só que o cliente na ponta cada vez fica mais diversificado, né? E aí, se você não tem uma gestão olhando para toda essa diversidade, e aí no sentido de diversidade de clientes mesmo, né? Uhum. E idade, raça, gênero, etnia, talvez você deixe aí no mercado um baita gap de pessoas sem ser bem atendida no propósito da empresa, né? E me diz uma coisa, um outro dilema nessa linha de problemas errados da governança é a questão entre apoiar e bancar a inovação, né? Então, quais são os sinais de que uma empresa está apenas apoiando a inovação no discurso, assim? O que que você olha no mercado hoje que você fala assim, cara, esse eu sei que é só, esse eu sei que é só espuma, né? É, essa é tênue, né, essa linha, porque se for pela questão linguística, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Na prática, e aí isso teve muito, eu me recordo muito que foi também um ambiente que a gente se encontrou muitas vezes, que foi num grupo, né, de gestores de inovação, Aham. discutindo como é que eram os projetos nas empresas e tal. E aí, uma coisa que aquela história muda de CEP ou só muda de CNPJ, é muito comum e vira o mesmo dilema, por quê? Porque tem sempre um time, ou algumas pessoas, ou algum entusiasta solitário que quer fazer a inovação acontecer, e uma camada que decide que, entre aspas, deixa ou não deixa essa inovação acontecer, mas dificilmente uma camada que está suportando a dificuldade da inovação acontecer. Então, era comum, né, e a gente brincava que era um muro das lamentações, assim, né, de todo mundo tendo a mesma queixa, às vezes, que era: "Ah, a gente até tem aqui a possibilidade de ter uma área, ou de ter um escritório num hub, ou de participar de algum programa de inovação aberta", né. Porque isso virou um mercado, né? E aí, Exato. com outros objetivos que não necessariamente o resultado da empresa em inovação, né? Exato. Mas virou um mercado de conexão, um mercado de inovação propriamente dito, né? E aí, essa diferença quando eu coloco dessa forma, né, a diferença do apoiar e do bancar, apoiar é muito comum a gente ouvir assim: "Ah, não, inovação está nos nossos valores", né, e aí Uhum. vem às vezes até alguma campanha de marketing em torno disso, a empresa faz alguma ação interna para mostrar. Agora, suportar o processo de fazer investir em inovação e não ter um resultado garantido, imediato, e a inovação ela presume isso, né, a gente não tem como ter a gente não tem garantia, por mais que precise ter processo, método, visando o resultado,
tem uma série de intercorrências que acontecem nessa jornada de inovação que, se a autogestão não banca de fato esse processo, Uhum. a gente vê muito projeto morrer na praia. Eu vivo um pouco nesse ambiente, eu digo que CEO de empresa que quer inovar tem que ter estômago. Estômago para aguentar enquanto ninguém acredita, tá colocando dinheiro, tá investindo. Não sei se tem algum surfista aí, não sei se você já surfou, mas Tento, é o tento. famoso assim, onda você só surfa se você começou a remar antes, né? E aí, de repente, teus concorrentes desceram a onda, você fala, putz, mas por que que eu não desci? Aí você vai ver, o cara tá remando há 1, 2, 5 anos e ninguém tá vendo, né? E, inclusive, alguns estão criticando. Daí, de repente, o cara desce aquela onda e fala, putz, como é que esse cara desceu essa onda? Então, acho que é isso, né? É. Tem que ter um pouquinho de estômago no conselho ali também para bancar a inovação de verdade, né? E tem que entender um pouco que os indicadores, as métricas, as próprias metas, né? E aí aqui tem lá os OKRs, né? E depois os Hum. KPIs, todas essas terminologias, né, da gestão da inovação, que elas vão ser diferentes do que é o do negócio tradicional que está lá na sua vida organizada e linear, né? De produzir, vender, faturar, entregar. Planejado para fazer a mesma coisa todo dia com o máximo de eficiência operacional, E com que é totalmente diferente de Exato. inovar. E com um time que conhece aquele processo. Um time mesmo, e aí vamos falar, mesmo que seja uma empresa super organizada, com um time de inovação, com um bom gestor de inovação, que tenha todas as ferramentas, ainda assim, é uma célula, né? É uma unidade dentro de outro negócio. Ela não vai performar como um negócio. E eu acho que aí é que está a diferença da autogestão bancar ou só apoiar e falar assim, não, eu tenho lá um projeto legal de inovação. Ou assumir e entender que esse time, esse grupo, esse projeto, ele não vai performar como o negócio principal. Uhum. Pelo menos por um tempo, e aí também Vai ser avaliar, um né? adjacente. Exato. Né? Eu, na linha de inovação, de tudo que eu vi, eu gosto muito do famoso skunk work, né? Que é aquele trabalho de inovação que está sendo feito e ninguém está vendo. E quando ele surge, o cara olha e fala: Olha, não é que deu certo? Que nas minhas experiências, quanto mais você anuncia que você vai inovar, mais barreiras você colocam para você o mais rápido possível. Porque o pessoal que está no dia a dia fazendo operação e eles estão lá para isso, eles estão lá para fazer isso com a maior eficiência possível. Qualquer mudança no processo é uma anomalia. Na eficiência operacional, você tira a anomalia, tira e repete, e continua repetindo o processo. Então, quanto mais você anuncia, mais resistência você vai ganhando ao longo do processo de inovação. Então, às vezes aquela inovaçãozinha escondida, assim, né? Não sei se o conselho aprova, mas. O ovo, ele é uma anomalia na vida, né? Para É, tudo. Então é isso. natural, e aí, claro, é, é muito fácil falar aqui sentada, né, a gente conversando num podcast sobre isso, dia a dia lá Mas no dia a fora, dia, é muito mais difícil, muito mais desafiador. defendendo o projeto, budget na mesa. Exatamente. Tem que decidir se vai manter o projeto lá num hub ou se vai pagar a folha É, né, o 13º. Então, assim, isso. óbvio que as decisões são difíceis, mas o nosso papel aqui está justamente servindo para estimular essa reflexão, né? Legal. E a gente passando aqui um pouquinho mais para a prática, acho que deu já para contextualizar bastante o público sobre a governança, esse desafio entre as empresas, a governança das empresas e a inovação, mas vamos falar um pouquinho mais de explorar um pouquinho esses casos práticos, tá? Para empresas que estão iniciando essa jornada agora, né? Como é que elas sabem se elas estão sustentando o processo ou apenas esperando resultados rápidos, assim? Como é que você vê? Você tem algum case prático que você possa trazer para o público e a gente discutir um pouco isso? Vamos separar aqui, tanto empresas tradicionais que estão começando o seu projeto de inovação ou já têm o seu projeto de inovação, ou esse controle inicial necessário, minimamente necessário para uma startup, para uma empresa que está começando. Inclusive, se vai para uma linha de investimento, o controle, a governança tem que começar cedo, né? Exato. Senão não passa em nenhuma mesa de Exatamente, investimento, né? exatamente. Então, assim, hoje, e aí vou começar por essa parte, né? Uma startup, mesmo num estágio inicial, né? Claro, não mais na fase de ideação, ou seja, quando ela Uhum. já tem um produto definido, ela tem que ter um mínimo de organização. Como é que ela faz isso hoje? Como é que é viável fazer isso hoje? Pelo menos via mentoria.
né? Existem aí, pode ser o advisor, mas que nada mais é do que um mentor, porque aí essa empresa ela não vai compor um conselho com 3, 5 pessoas, não vai ter recurso para pagar profissionais do mercado com. Não chega nem a ser um conselho consultivo. Não, pode ser É pessoa com experiência um de mentor. mentor. E aí tem apoios, consultorias, tem programas, né? Às vezes essas startups participam de programas de aceleração, enfim. É um ambiente que tem uma organização para ajudar e para estimular essa ordem na startup. Porque aí tem uma coisa que é, acho que até orgânica. Não dá para o founder, né, para o fundador, para o CEO, para esses sócios que estão com a mão na massa se preocuparem com a ordem. Senão eles não conseguem fazer o negócio acontecer. Então, esse membro externo, essa pessoa de fora, vai ser a pessoa que vai provocar, vai dizer, poxa, mas aqui, cadê esse contrato com esse teu cliente? Ou cadê o teu estatuto social, né? Que é o documento inicial para uma empresa se organizar. Eu quero captar um recurso. Então, o Diego abriu lá a startup dele, ele quer captar um recurso, mas ele não tem um acordo de sócios. Então, E assim, você já fez esse papel hoje em sim, empresas, sim, em sim. startups? E Legal. aí é interessante porque tem produtos e projetos super promissores. A gente vê, quando acompanha esses casos, percebe a vontade das pessoas se organizarem, mas percebe também um processo muito de culpa, assim, que é uma coisa que, ai, pois é, não fiz. E aí, às vezes, eu falo, olha, eu não tô aqui não vim aqui como auditora, né? Porque tem essa diferença, eu não vim aqui para apontar onde é que tá errado, vim aqui para te ajudar a priorizar aquilo que tem que ser organizado. Então, vai ser um contrato? Vai ser um alinhamento aqui de sócios? Vai ser uma revisão nos teus contratos com os teus parceiros comerciais, né, os teus clientes, porque a hora que chegar alguém para investir na tua empresa, ela vai pedir por isso. Sim. Então, minimamente organizar um negócio passa por essas perguntas, passa por essa visão, e aí, eventualmente, se é uma startup que já tem alguma relação de trabalho, e aí eu estou falando aqui relação de trabalho propositalmente, não estou falando funcionário, porque podem ter outras formas de relacionamento de trabalho, que não só a tradicional, e no ambiente de inovação de startups isso é super comum. Também precisa estar minimamente mapeado e organizado, porque isso pode trazer um risco, e não é aquele risco jurídico lá tradicional de uma eventual ação trabalhista, estou falando de um risco até de propriedade intelectual daqui a pouco, né? E é engraçado que hoje eu vejo que, assim, ó, por causa do mercado de investimento, as startups cada vez mais estão correndo atrás de governança. E as empresas mais tradicionais, elas também são obrigadas por uma série, inclusive as de capital aberto, certo? Para mim fica um baita limbo no meio, entre as médias, talvez. Que elas cresceram, não estão atrás de investimento, mas não são tão grandes quanto uma empresa de mercado. E aí, talvez essa, para mim, seja o nicho de empresas onde tem mais oportunidade para você realmente colocar governança. Você falou de um ponto, das startups. Como é que você vê essas empresas aí, médio, grande porte, e aí depois as capital aberto, e aí as grandes mesmo? As médias, e aí a gente vai falar de um processo, não vou falar ainda das médias e grandes, mas principalmente as médias, aí eu já não vou falar da necessidade de controle. Porque essas empresas, e aí especialmente nos últimos anos no Brasil, por conta até da tecnologia, e aí da tecnologia, inclusive aplicada para o ambiente de regulação, para o ambiente fiscal, e aí aqui não é uma leitura se é bom ou se é ruim, é um fato que hoje é muito mais difícil ter um negócio fora da lei ou não em compliance do que no passado, né? Ou Sim. seja, termos práticos, é muito Receita difícil. Federal cada vez cruzando Exato. mais dados, E-social, social, sim. enfim, uma série A tecnologia propiciou isso, né? Exato. E aí vamos olhar pelo lado positivo disso, né? Teve um lado, não vou dizer negativo, mas um trabalho a mais, um Sim. trabalho extra de implementação, de adequação, de investimento, de treinamento das pessoas para De carga em cima das carga. empresas, né? Exato. Então, o que que é o resultado hoje disso? É muito difícil, não posso aqui escrever em pedra, mas é muito difícil que tenha uma empresa de médio porte que não seja uma empresa que esteja redonda com as suas operações. Sim. É lógico que sempre vai ter algum negócio que não vai estar, mas vamos pegar, de novo, vamos fazer um recorte aqui médio, né? Essas empresas já têm, então, essa organização mínima necessária. Por outro lado, essas empresas também foram se organizando e se estruturando para fazer bem feito e repetir o que é bem E estão que faz bem feito. E vai seguindo para seguindo. aquele lado da Exatamente. qualidade. E o fator sucesso pode ser o inimigo também dessa inovação nessa empresa, né? Então, aqui, fazendo essa comparação de. Que gera bagunça, gera instabilidade, Exatamente. tira do padrão. Exatamente. Então, do mesmo jeito que
para uma startup, o fator incerteza gera esse esforço de busca de produção, né? De produção aqui eu estou falando de carga de trabalho, não Aham, necessariamente aham. produção lá industrial, né? Mas que essa incerteza gera muito trabalho. Para uma empresa média que já tem aí sua estabilidade no mercado, sei que dá para a gente usar esse termo, mas estabilidade no mercado, as duas Não coisas sei, juntas, mas assim, não sei, acho que não não. sei também. Mas enfim, para uma empresa que já está performando, né, que já está produzindo e vendendo, essa sensação de que está tudo garantido também é um grande problema para ela repensar o seu negócio. Hum. Então, em termos práticos, como é que isso pode hoje funcionar? Se eu tenho, independente de já ter ou não um conselho estabelecido numa média empresa, mas se minimamente eu estabeleço um comitê para pensar inovação, e a inovação é uma parte é tecnologia, outra parte é pensar esse negócio se sustenta para os próximos anos, isso que Uhum. eu estou resolvendo é um problema do mercado, continua sendo um problema atual do mercado, porque às vezes essa empresa começa a sofrer alguma resistência no mercado, achando que o problema é o concorrente, achando que o problema é a importação, Uhum. achando que o problema é que a carga tributária está muito alta e até Sim, pode ser, né? sim. Nunca é um fator só, é sempre multifatorial. Mas tem uma coisa essencial que aí a inovação nos ensina é questionar. Estou resolvendo ainda algum problema que tem Relevante. relevante? Meu público mudou? Exatamente. Alguém mudou meu público? A minha proposta de valor ela ainda faz sentido para esse mercado. Então, esse é o início de um processo aí de reflexão para pensar inovação numa empresa estruturada, que já tem os seus Uhum. controles, já tem, quando a gente fala às vezes em ambidestria, né, organizacional, que é essa capacidade da empresa cuidar daquilo que ela faz bem feito, do tradicional, do regular e ao mesmo tempo inovar, e é muito difícil mesmo, mas tem como começar isso aos poucos e sem grandes investimentos, né? Então, às vezes eu percebo lá no meu time mesmo de diretores ou de gerentes, perfis mais desbravadores, perfis mais curiosos. Vou ter perfis mais de conformidade, provavelmente lá um diretor financeiro, né, um gerente de controladoria vai ter uma visão mais linear, mas às vezes eu vou ter alguma outra pessoa com um perfil um pouco mais inovador. Uhum. Começar a capturar esses perfis, então observar e capturar esses perfis e jogar um desafio mesmo de, poxa, vamos repensar esse negócio. O que que a gente faria hoje São os se provocadores, são os né? provocadores? E aí, Que você não pode ter também uma estrutura só de provocador, que daí ela não para em pé, e também só de resistência, né? Aí talvez venha um pouquinho da diversidade, né? Que a gente exato. não é nenhum tipo de diversidade que a gente fala, mas é a diversidade de perfis, né? De Mas perfil e do. faz parte, porque assim, aqui a gente está falando e pode, até vou voltar um gancho aqui para falar do que a governança se conecta com isso. A governança ela é essencial para permitir que esse processo aconteça. Porque a governança nada mais é do que aquilo que a empresa precisa para se organizar e aquilo que ela dá valor. E Porque a inovação deveria entrar junto. deveria. Quer dizer, duas palavras bem difíceis de estarem em pautas, na mesma pauta, né? Governança e inovação. Mas, na verdade, quando você une as duas, você acaba potencializando as duas, de certa forma. Até estabelecendo os limites também, né? E ainda exatamente dentro dessa mesma pergunta prática, que é a governança também vai ser responsável por estabelecer o limite de investimento, tanto em O mínimo tecnologia, e o o máximo, mínimo e talvez. o máximo, e principalmente até onde a gente vai digitalizar o nosso negócio, até onde a gente realmente Sim. quer romper com aquilo que a gente faz. Ou até onde a gente vai aguentar, né? Quanto tempo a gente está disposto a aguentar? Exato. Isso passa provavelmente também por um processo de planejamento estratégico, na tua Sim, visão. sem dúvida. Talvez seja o gatilho inicial para estruturar tudo isso? Com certeza, com certeza. E aí uma coisa que a gente tem visto mesmo, principalmente também lá na Cofound, né, quando a gente atende as Uhum. empresas e vê as empresas buscando um planejamento estratégico mais inovador, e aí inovador aqui é no método de desenvolvimento, é no resultado final, então assim, um resultado mais participativo, mais colaborativo, Uhum. mais visual também, porque e aí aqui não tem certo e errado, né? Aqui eu não estou falando sobre, então o planejamento estratégico tradicional é ruim e errado. Não, não é. Mas a gente percebe um efeito um pouco mais prático, um impacto melhor com ferramentas mais atuais. E essas ferramentas não são necessariamente tecnologias, são dinâmicas, são metodologias, são coisas que traduzam um pouco mais o que quer, porque nada mais é do que planejar algo que seja estratégico para o negócio. É Aham. isso. Vou pegar esse teu gancho. Se vocês quiserem aproveitar e tirar dúvidas, entender mais sobre esse processo de planejamento estratégico,
Entra lá no @cofoundbr lá, que é o Instagram da turma da Cofound lá. Vocês vão poder falar com o Léo. O Léo é o nosso Jedi do planejamento estratégico. Manda um estratégia, escreve assim, estratégia lá, só isso, não escreve mais nada, escreve só estratégia, que o Léo vai entrar em contato com vocês e vai fazer entender um pouco melhor sobre o processo de planejamento e como é que isso desencadeia daí todo o processo de governança e inovação, né? Então, é uma dica para vocês que estão aí acompanhando. E aí, vamos para a prática, né? Então, acho que assim, muitas pessoas saem da conversa assim inspirada, né? Putz, beleza, agora eu sei que a inovação, a governança, como é que funciona um pouco isso. Mas e aí, como é que eu transformo a minha empresa transformo a minha empresa para que ela realmente implemente isso, né? Então, uma pergunta assim que pode mudar. A gente está resolvendo o problema certo? Talvez essa seja a pergunta que a empresa tem que começar a fazer no processo. Eu acho que sim. E você, desculpa, se tem algum case que de repente você possa trazer para o público para tangibilizar isso? Eu acho que a primeira coisa é de que maneira amanhã, então, estou vendo aqui o episódio hoje, né? E o que eu posso chegar amanhã na empresa, e é independente da posição que eu estou ocupando, né? Qual é a cadeira que eu estou sentando. Isso é importante, né? Senão fico só no mas fulano não faz. Mas depende do. E aí eu acho que aqui é um ponto bem importante, assim, né? Não é para jogar toda essa carga de responsabilidade em 3, 5, 10 pessoas. A gente está aqui falando sobre a efetividade de trabalhar esse assunto na alta gestão. E Sim, por sim. uma lógica de impacto da decisão, são temas que precisam estar sendo tratados lá. Porque até a inovação precisa de comando e controle, né? Exatamente. Senão vira Mas bagunça. qualquer pessoa pode utilizar esse tipo de questionamento de ferramenta para pensar o seguinte: olha, eu realmente estou olhando para o problema da forma como ele é, como ele existe, e por que essa questão? Porque a gente tem, nós temos nossos vieses, nenhum olhar é neutro, nenhuma decisão é completamente imparcial. Então, dar esse passo atrás para, de vez em quando, fazer uma análise, uma reanálise, né? Essa recontextualização do que a gente está fazendo é fundamental. E isso, em tese, não custa nada, né? Tirando horas, Aí, tempo, não custa nada. um planejamento estratégico se propõe a fazer Se isso, propõe a até fazer porque isso. tem o processo de revisão Exatamente. periódico, né? E quando a gente faz uma etapa de visão de futuro, né, que às vezes as pessoas, mas então eu estou olhando para uma tendência de mercado. Não é só a tendência de mercado. Quando eu paro para analisar meu cliente agora, e aí por que eu estou falando analisar o meu cliente e não analisar o meu negócio? Porque em tese eu só tenho um negócio porque tenho cliente, né? Então, assim, Sim. quanto mais eu entender E desse porque tu cliente, resolve uma dor dele. exatamente. Então, quanto mais eu entender desse cliente, e aí se a gente pensa numa cadeia de valor, quanto mais eu entender do cliente do meu cliente, mais conectado ao futuro eu estarei. Porque eu vou acompanhar esse ciclo, né? Ou seja, essa cadeia que vai gerando valor, Uhum. eu gero para o meu cliente gera para o cliente dele. E aí, em casos práticos, assim, Diego, poderia estar. Tem várias empresas, eu não estou falando da minha atuação direta, né? Mas Sim. assim, tem grandes empresas que fazem isso muito bem. Eu acho que a gente tem aí o case super batido, mas não custa repetir o próprio case da Magalu, que é um case, é uma varejista que já não é mais nem varejista, né? É uma empresa que já é uma empresa tech Virou hoje, uma empresa de uma tecnologia. empresa de tecnologia. Eu gosto muito dos cases atuais que falam sobre os negócios em plataforma, e aí por que eu estou conectando recontextualização com isso? Porque se eu paro para pensar que o meu negócio é uma empresa como, por exemplo, o Banco Inter, que nem utiliza mais a nomenclatura banco, ele utiliza só a Inter, porque ele já é uma plataforma de negócios com outras empresas conectadas a ele, né? Foi comprando, adquirindo outras empresas, que não necessariamente são empresas financeiras, só financeiras. E eu saio daquele, né, do negócio central, do core business, e vou ampliando a minha presença no mercado. Como é que eu faço isso? Repensando o contexto do que eu resolvo. Então, não é só sobre resolver o problema errado, é saber se eu estou olhando o problema num contexto que pode ser outro contexto. E acho que tem outros cases, né? Cases das farmacêuticas, agora super recentes também, ou de empresas tradicionais também, que começam a se colocar. A gente tem aqui na região case de empresas que estão ligadas a tubos e conexões, mas entendem que o seu negócio, na verdade, é água, não é o cano, é a água. Então, como é que eu exploro ainda mais esse mercado ligado à água? E aí, acho que
o céu é o limite para a gente pensar em cases que podem ser adaptados também. Você vê que o Nubank perdeu o status de banco, né? Porque não se caracteriza no padrão de um banco, mas ele resolve o problema que um banco resolve, talvez melhor do que os bancos. Então, é, é uma mudança significativa no modelo, mas como o cliente está sendo atendido na ponta, a dor é absurdamente relevante. E aí vamos falar um pouquinho de então de futuro, tá? De reflexão final, assim. A gente sabe que o mundo está mudando rapidamente, a gente está falando, né? A governança precisa acompanhar essa evolução. Então, na tua perspectiva, assim, vamos tentar trazer aqui para os ouvintes algumas reflexões sobre futuro. Se você pudesse dar um conselho para uma empresa que está começando a jornada agora, qual seria? Qual seria o primeiro passo que essa empresa daria para poder colocar isso tudo em prática e seguir essa linha? Tá, eu vou partir do princípio que essa empresa, empresas que estão começando agora, vou fazer o recorte para uma startup, né? Uma Uhum, empresa que vai utilizar alguma base tecnológica no seu negócio, e aí estar nos ambientes no ecossistema de inovação é fundamental. Porque aí aqui, e eu falo aqui porque a gente está aqui no Ágora, né? Mas assim, qualquer hub hoje vai dar acesso, vai conectar essa pessoa a pessoas mais experientes, a outros founders, né? A consultorias, a mentorias. mentorias, a programas, os próprios programas, né? De os hackathons, enfim. É importante estar nesse ambiente, porque é a forma talvez mais barata e rica de aprender rápido. Que inclusive o time da Cofound faz o processo de mentoria Isso a gente está para fazendo isso, né? para algumas startups com produtos super bacanas, com uma base tecnológica bem avançada, até deep techs, né, que são as Uhum, consideradas empresas de pesquisa tecnológica mais profunda, que uhum, tem na sua base isso, com um custo mais reduzido, ou seja, não é o mesmo custo de uma empresa tradicional, e é uma forma de acessar conhecimento e de cortar alguns caminhos, né? Eu acho que essa é a primeira dica. Então, para empresas que estejam conectadas à inovação, esse é o caminho. uhum. Para uma empresa tradicional, eu até fiquei aqui pensando assim, faz tempo que a gente não vê uma empresa nesse nosso ambiente, uma empresa que não tenha nada de tecnologia começando. Até me Sim, pergunto se é possível isso hoje. Eu acho que não. acho que não. Acho que não. Então, estar no ambiente de inovação não é só para empresas de tecnologia. Agora, uma empresa de tecnologia que não esteja num ambiente de inovação não faz sentido. Então, o teu ponto é estar envolvido nesse ecossistema, independente do teu tamanho, justamente para que você consiga entender talvez as movimentações e ter acesso esses mentores de mercado e tudo mais. E como é que você entende o papel do planejamento estratégico, olhando para o futuro dessas empresas? Uma startup pode fazer um planejamento estratégico, na tua visão? Ela vai ter um plano, ela precisa. Toda empresa precisa de um plano. A gente, pessoalmente, né? É Nós, que às vezes pessoas. planejamento estratégico, É, nossa, parece uma coisa enorme, mas na verdade é, vamos recortar o é o tamanho. famoso oncovô, Isso, proncovô. isso, isso. Assim, vamos, de novo, desmistificando aqui alguns conceitos, né? Aham, Planejamento estratégico que a gente pensa lá, vamos pegar uma grande empresa, sei lá, a gente pensa na WEG, né? Que é aqui da nossa região. sim. A gente pensa no planejamento estratégico parece que tem uma cerimônia, uma música que toca, né? Isso. É tipo a troca do Papa, assim, Isso, né? e não deixa de ser, e não deixa de ser, mas assim, muito real aqui, né? Das empresas com Aham. as quais a gente interage. É, Um café com coxinha, um mentor na mesa. um quadro, não precisa nem de quadro, mas assim, papel, caneta, rabiscar e dizer o seguinte, o que que a gente Escrever, quer, desenvolver. o que que a gente quer, não, o que que a gente resolve, e aí vamos usar os métodos de inovação, mas Aham. assim, né, qual é o problema que a gente resolve, quem que é esse público, e aí, passando dessa primeira etapa, que é como se fosse ainda um modelo de negócios, né, um business canvas da Uhum. vida, é, aí eu começo a traçar alguns objetivos, e aí Ou seja, não é só sentar e conversar, tem um caminho, tem um método, tem que ter uma método. metodologia a E ser aí, seguida. tem que ter método, e aí sim, dá para fazer sozinho, 100%? Tudo dá, não dá para eu chegar aqui e dizer que não. Agora, tem efetividade, ou melhor, não vale a pena perder a oportunidade de ter um olhar externo, um olhar de alguém que tenha mais vivência, mesmo que não tenha nada a ver com aquele mercado. Que às vezes pode ser assim, uma pessoa atua no mercado médico, a outra atua no mercado jurídico, como é o meu caso. Uhum. Não vejo nenhum problema. Acho que, inclusive, contribui muito que as pessoas tenham essa diversidade de olhares. Uhum. Então, pedir para alguém, às vezes até uma ajuda. Se é uma startup aí quase early stage do zero, né? No começo da sua trajetória, vai lá, pede ajuda. Agora,
tem como buscar também ferramentas que não são tão caras, com apoio, mentorias que não são tão caras, para fazer um planejamento inicial. Que no fim, para startup, para uma empresa inicial, o planejamento e o plano de ação são quase juntos, né? Que Sim. é aquela história assim, Quem é a planeja mesma faz. cadeira, é a mesma cadeira. Quem Então, planeja é o cara que entrega, né, o negócio. Legal, a gente está chegando aqui no fim do nosso papo, infelizmente. A gente tem aí o nosso cronômetro. Deixa para o pessoal alguma dica final relacionada à parte, obviamente, de governança, inovação, a tua visão de mundo sobre isso. O que que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes aí? bom, antes até de agradecer, né, esse convite, eu acho que tem uma reflexão que é a seguinte, né? Sem privilegiar, sem preservar o que é essencialmente humano, a gente é muito seduzido e vai ser conduzido por uma inovação tecnológica que a gente já entendeu que não tem fim, né? Que não tem limite. Ao mesmo tempo que sem tecnologia, nenhuma empresa hoje sobrevive, né? Até pouco tempo a gente falava sobre manter-se competitivo. Agora não é nem competitividade, agora é sobrevivência, existência. E que, na minha visão, a governança vai fazer esse papel de dar o equilíbrio necessário para uma coisa estar alinhada com a outra, ou seja, que a tecnologia seja utilizada sem que a gente perca aquilo que é essencialmente humano, aquilo que realmente resolve um problema de uma pessoa e que tem impacto na empresa, tem impacto na sociedade, tem impacto nas nossas vidas. Então, essa é a minha mensagem final. E já quero também te agradecer pelo convite, Animal, dizer que sempre animal. é um grande aprendizado, né? A Muito bom. gente hoje está aqui gravando, mas essas conversas já acontecem nos bastidores. Sim. E fico aqui à disposição. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por ter trazido e inspirado as pessoas com a tua visão, com a tua experiência. Foi excelente. Pessoal, a gente está encerrando aqui nosso segundo episódio da CoFoundCast. Não esqueçam de seguir a CoFound lá nas redes sociais, no www.cofound.com.br, no @cofoundbr no Instagram e manda aquele estratégia lá para o nosso robozinho do Léo, que o Léo vai falar com vocês. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Abraço. Tchau, tchau.